Boa noite. Mais uma mensaginha do canal Momento Gospel, irmão Ricardo. Hoje eu gostaria de falar a respeito mais ou menos do assunto ufologia e também gostaria de citar Jeremias, né, 33:3, que diz: Invoca-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, irmãos, sobre a respeito do assunto UFO, nós temos aí o acontecimento que houve em Varginha, né, interior ali de Minas Gerais, em que foi muito conhecido na época, década de 90, em que três moças viram um extraterrestre, né, ou se diz ser um extraterrestre, e houve muita comoção na cidade, pessoas que dizem que viram objetos caindo do céu, e também o exército, a presença do exército maciçamente ali das Forças Armadas. E até hoje tem essa polêmica a respeito desse fato. Nós não sabemos verdadeiramente se procede, né? Se verdadeiramente, apesar que acho que alguns meses depois, houve um incidente no zoológico em que muitos animais apareceram mortos e mutilados, e supõe-se que pode ter alguma relação com o aparecimento desse extraterrestre na cidade, que foi capturado. Houve um soldado que, inclusive, entrou em luta corporal com um deles e foi ferido e acabou vindo a óbito, né? Uma infecção generalizada. E esses fatos, né, estão correntes hoje, como também a gente vê aí. Eu posso falar mais tarde sobre esse aquecimento global, essa onda de calor terrível lá na Europa, né? 40 graus né? Inclusive várias pessoas já perderam a vida, e o terremoto na Bolívia. E é como eu digo para os irmãos, na minha opinião pessoal, isso aí é sinais do, do, dos tempos, né? Como eu digo, nós não estamos ainda realmente no processo da vinda de Cristo, mas estamos no princípio de dores. Isso aí eu acredito que nós estamos. Por quê? Porque quanto à questão do tempo, a gente sabe que é o impacto do homem na Terra, é o fato de que o homem moderno está, né, como diz a Bíblia, crescer e multiplicar e povoar a terra. Só que isso está feito de uma forma predatória, de uma forma que não há um certo cuidado com o meio ambiente, a preservação das matas, porque tem que se haver preservação das matas. Eu me lembro que na década de 70, o clima era bem mais ameno, bem mais frio do que hoje. Hoje a gente sente o clima mais quente, mais abafado, mais pesado. E tudo isso é o efeito, o impacto do homem na Terra. Quanto à questão do assunto ufologia, é um mistério, né? É um mistério que estão aí. Alguns dizem que vai haver revelações, que brevemente os governos vão revelar esses objetos, pedaços de objetos que caíram aqui na Terra e que eles recuperaram, e até corpos de seres não humanos. E a gente não sabe, porque fica tudo na, na narrativa, né? Tudo na promessa. Mas até hoje a gente não viu nada de concreto. Apesar que eu creio, eu já disse isso aqui no canal, Momento Gosto, irmão Ricardo, com toda sinceridade, eu creio que Deus criou vidas em outro planeta. Eu não sou daqueles cristãos, daqueles crentes conservadores que afirmam que a sua vida aqui não. Não, eu acho isso aí uma inocência, eu acho isso aí até uma forma de limitar o poder de Deus. Porque há um hino que diz que chama Deus de Rei do Universo, né? Qual formoso és, Rei do Universo. Então a gente vê que se ele é Rei do Universo, por que ele só criou vida aqui? Né? Porque com esse poder tremendo, ele não criou vidas em outros planetas, como essas vidas, né? Apesar que, eu não sei, apesar que aos que é ligado a esse assunto de ufologia, né, os chamados ufólogos, né, canais que falam sobre isso, tudo tal, na internet está cheio desses. Se você for procurar, você acha. Alguns sérios,
alguns nem tantos, alguns muito duvidosos, porque só querem visualização, mas não explica com seriedade o assunto, não, né? Não, há canais sérios que mostram que realmente o que é um objeto não edificado, porque alguns dizem que a gente bota ali imagem de balão, a gente vê que é balão, outros é cometa caindo, é meteoro, alguma coisa assim, ou coisa da natureza mesmo, né? São sinais da natureza mesmo. Mas já tem outros canais que não que mostra realmente que aquilo, né, não procede, e quando procede, olha, isso aí a gente não tem explicação, não sei o que é, o intelector já fala logo direto, não sei o que é isso, né? Vamos esperar para ver se há mais canais falando sobre isso e o que realmente procede. Agora, quando eu citei um Atlas, foi uma polêmica tremenda, a gente dizendo que era nave alienígena, dizendo que era uma sonda alienígena, e, né, e outros dizendo, não, é só um cometa comum, sei que ele veio, passou, foi, e ficou esse rastro aí de dúvida aí. Então, eu não limito o poder de Deus. Eu creio que o meu Deus, Todo-Poderoso, criou vida aqui e criou vida em outros planetas também. Inclusive, os cientistas estão aí descobrindo exoplanetas, que são exoplanetas fora do nosso sistema solar e que é passível de ter vida, de abrigar vida. Como essas vidas, eu não sei. Né? Como eu digo, os que estudam a ufologia dizem que há 3 raças agindo aqui na Terra, que são os greys, né, que são, em inglês quer dizer cinzas, os reptilianos, que são descendentes de répteis, né? Os nórdicos, que são muito aparentes conosco, inclusive tem muita aparência humana, que dizem, afirmam muitos que já estão aqui na Terra infiltrados entre nós, devido à aparência deles ser muito própria, muito próxima da nossa. E os chamados insectoides, né, louva-a-Deus, né, que são descendentes de insetos, né, mas com inteligência avançada, inteligência como a inteligência humana, só que bem mais avançada. Então, disso são essas 4 raças que atuam aqui na Terra, né? Mas até agora nada de concreto, assim, dizer, você bateu o martelo e dizer, é isso aí e tal, mostra que está aí, né? Não tem. Né? Até agora só tem promessa que vai revelar, que vai mostrar, que governo isso, governo aquilo, mas fica só na promessa. Né? A gente ainda não viu nada de concreto mesmo. De concreto mesmo é só aquilo que a gente está vendo, né? Os sinais dos tempos. Né? O planeta superaquecendo, grandes terremotos aí que a gente está vendo aí abalando cidades, destruindo vidas, lares. Né? O que aconteceu na Venezuela foi triste, muito triste. E eu vi até mesmo um pastor perdeu a vida lá, né? Aquele terremoto. Mas mandem, comentem, né? Mandem comentários, ative o sininho, dê um like, nos ajude a crescer, a ter relevância na internet. E nós vamos falar mais sobre isso. Eu me interesso muito por assunto de ufologia, porque eu sou daquele cristão que eu creio que há vidas em outro planeta. Respeito quem pensa ao contrário. Né? Cada um tem sua opinião. Mas eu não gosto de limitar o poder do meu Deus, não. Eu creio que Deus, o Todo-Poderoso, criou vida aqui e criou vida em outros planetas. Mais uma vez afirmo, como essas vidas, eu não sei. Mas Deus sabe. Fiquem na paz do Senhor, até boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite.